Bom dia a todo mundo. Então, todo mundo já esteve aqui e esta sessão é um pouco diferente das anteriores, porque eu aproveitei a oportunidade de estar aqui para rever um pouco do trabalho que a gente fez em Londres sobre argumentação e prova. E muito eu fiz com o Lulo, então é um pouco estranho de estar apresentando isso hoje. Mas aproveitei esta oportunidade para rever este trabalho e pensar um pouco do que a gente poderia fazer agora, muitos anos depois. E eu quero também saber o que está sendo feito no Brasil, porque parece que foi feito um trabalho aqui. E isso seria uma boa oportunidade para compartilhar isso. Deixa eu só relembrar os temas. Eu falei um pouco de teorias de background históricos e hábitos mentais, conjecturas, procura de padrões, procura por explicações. E o potencial de CIT nesta sessão, argumentação e prova, para mim, tendo revisto todo o trabalho que fizemos antes com o Lulu e depois com Dietmar Cookman durante 7 anos, fizemos muito trabalho sobre argumentação e prova. Eu acredito que tem ainda muito para ser feito, para saber o que tem que fazer para explorar a tecnologia. Nós iniciamos e agora temos que ir adiante. Estas eram as áreas que eu focalizei na minha primeira palestra. E de tudo isso, este vê as ferramentas visuais e se ajuda os estudantes nas provas e argumentação. Realmente pensar o que é o papel de um professor, porque isso vai crescendo para dar suporte ao que eu vou falar no sábado. E no fim, nós não estamos querendo eliminar o professor ou trabalhar sem ele, só facilitar o seu trabalho. E eu vou falar da natureza da prova. A prova em matemática tem um papel muito particular. Na vida a prova tem vários sentidos. Pode querer dizer, além de dúvida razoável, se for na justiça, pode ser probabilidade. A probabilidade eu pensei que ia acontecer, um pouco como eu falei ontem, de processos aleatórios e a curva normal. Podemos falar, se eu faço uma investigação empírica, se eu sou um cientista, um astrônomo, eu vou fazer medidas e vou fazer previsões e é também um argumento autoritário, algo que eu sei que é verdadeiro. Na matemática, o papel da prova é específico e é a parte mais distinta de nosso assunto, a natureza da prova. Então, eu acho que a primeira coisa da prova é apreciar as estruturas, ir além da superfície do trabalho matemático e ver o que tem atrás dele. E tem também as correntes lógicas de argumentos e, crucialmente, utilizar resultados conhecidos. Isso não é nada de novo. Muita pesquisa matemática foi feita sobre isso com perspectivas diferentes, mas nós temos que entender a estrutura, a estrutura conceitual, fazer correntes lógicas de argumento, às vezes mudar a representação e temos que saber utilizar resultados conhecidos. E todos estes passos são desafiadores para nossos alunos. Vamos mostrar alguns. E a questão é quanto que podemos utilizar a tecnologia para ajudar isso. Pode ajudar os alunos a ver uma estrutura matemática, pode ajudá-los a apreciar
correntes lógicas de argumento, alguns falam que sim, e pode encorajar, será que pode encorajar os alunos a utilizar resultados conhecidos, porque a gente sabe que os estudantes vão provar alguma coisa na sala de aula e não usá-la depois. E isso temos que encorajá-los a fazer. Então, é isso que nós vamos saber sobre a prova. Vocês lembram que eu falei de hábitos mentais? Lembram o que eles são, porque isso é realmente o que os professores estão fazendo. Encorajar nossos alunos a conjecturar, explicar e justificar. E são todos os tipos de coisas que fazemos em sala de aula. Nossos alunos, para conjecturar, para tentar, para aprender do feedback, para eles discutir, compartilhar e refletir. Vou falar disso hoje e amanhã, de um sistema onde nós estamos realmente tentando que os alunos desafiam uns aos outros e pensam, analisam a solução dos outros. E eu quero mencionar algum trabalho teórico que já é bastante antigo, mas que é importante e vale a pena ser revisto. O trabalho de Balacher, em 91, onde ele distinguiu as provas Balachev pragmáticas. O que controla o resultado? Será que é a ação ou a teoria? E se a prova é pragmática, os estudantes são controlados pelo que eles fazem. E Balachev diz que é difícil para alunos se movimentar na teoria, porque eles estão lá para fazer o trabalho, responder às tarefas que a professora lhes dá. Ela distinguiu 3 tipos de provas pragmáticas. Eu diverjo um pouco dele. Primeiro, eles chamam de empiricismo naivo, onde a verdade é um resultado depois da verificação de vários casos. Então, estudantes fazem vários casos e dizem, eu estou certo. Isso seria uma prova bem naive. Depois ele fala da experiência crucial, e ele diz que é uma prova pragmática, é muito importante para os matemáticos, para tentar uma experiência crítica ou crucial, onde achamos que a proposição está verificada num caso específico e reconhecido por ser típico e não trivial. Todos os matemáticos pensam que alguma coisa está certo, então eles tentam um caso extremo. É o que ele diz, tentam casos extremos. Isso é um hábito muito bom. E o exemplo genérico também é muito importante. Quando queremos resolver problemas matemáticos, procuramos um exemplo no qual capturamos a estrutura de todo o problema. Eu vou dar exemplos. E ele fala de provas conceituais, onde tem mais experiências de pensamento, de olhar a lógica da prova, onde coisas devem acontecer segundo a estrutura. Depois vem a dedução com definições, propriedade e acertamentos. E isso, Balachev falou disso há muito tempo. Muitas pessoas elaboraram em cima, mas ainda tem muito que se encontra em trabalhos dos outros e os meus também, que refletem estas distinções. Então, vale a pena ser visto, mesmo se é mais antigo. Vocês já ouviram falar das funções de prova de De Villiers? Quando nós temos que explicar, acho que a Ana Paula falou disso na geometria dinâmica. Quando você consegue verificar tantos casos, você tem que levar a prova a um outro nível. Então, De Villiers falou destas funções de prova. Uma é verificar em todos os casos possíveis. O segundo, que é cada vez mais importante em sala de aula, é a explicação.
explanação e depois a sistemização, que é um ponto muito difícil para vocês que fizeram pesquisa ou já ensinaram. O que eu consigo fazer desde o início, o que eu posso assumir, o que eu posso deixar como já certo, porque os alunos aprenderam faz tempo e eles não sabem o que eles podem considerar como certo. E depois nós temos que distinguir a validade epistemológica, o que é verdadeiro por conceitos e estruturas matemáticas, e o que é verdadeiro por argumentos lógicos. E eu acredito que isso também é interessante rever. E depois tem tudo aquilo sobre descobrir e achar novos fatos. Porque se eu aprendi alguma coisa no meu trabalho de prova, se nós queremos intervir, não sei se Lulu vai concordar comigo, nós fizemos experiências muito interessantes, bem desenhadas, mas eu acho que não fizemos bastante sobre a descoberta, a felicidade disso. E eu acho que no ensino você tem metas, mas você tem que abrir as coisas, desabrochar as coisas para que os alunos possam descobrir as coisas por si. Depois tem o trabalho de Ana sobre provas que explicam, diferenciar diferentes formas de prova simbólica, visual e narrativa. Depois tem os italianos que têm uma visão diferente, especialmente no Paulo Buero e seus colegas, sobre você tem que olhar toda a unidade conectiva da conjectura do teorema, e depois o trabalho que eu considero muito interessante de Cobb, Ball e outros, que olham na sala de aula e dizem como que eu posso gerar na minha sala de normas sociais, onde todos os alunos têm que explicar e provar. Isso é um passo crucial, porque quer dizer que os professores têm que ter certeza que estão colocando as condições para os alunos explicar. É fácil dizer, mas não é fácil fazer. Tem um novo estudo que eu mencionei, no qual eu trabalhei sobre a tecnologia digital na ICMI. Há alguns meses foi feito sobre prova. E eu estou ansiosa para ver onde neste estudo falaram sobre a tecnologia. Eu tenho certeza que vai ter muito mais a fazer ainda. Então vamos falar do estudo que fizemos com a Lulu há muito tempo. Fizemos um estudo de caneta e papel nacional e o que achamos aqui colocamos na Inglaterra e são bem robustos. E eu acho que algo no qual nós podemos confiar, especialmente na Inglaterra, mas não necessariamente em outros países, porque depende da cultura matemática de cada um. Então, foi um estudo de papel e caneta, pessoas de 15 anos, os 25 mais inteligentes, olhamos álgebra e geometria, visões de prova dos alunos, perguntas múltiplas que os alunos deviam avaliar e depois provas para serem construídas. Tem um trabalho, Lulu e eu escrevemos muitos estudos. Por que eu estou mencionando escrever um papel, um GRME, um trabalho de GRME, de análise, mas eu estou tão convencido da importância disso para os professores. Acabei de escrever com Lulu um estudo especificamente para professores. E este estudo que vocês têm e teve muito sucesso na Inglaterra. Muitos professores estão trabalhando com este estudo. Quando você escreve para pessoas diferentes, você escreve de modos diferentes. E isso, nosso pesquisador tem que saber escrever
para a GRM, a revista de pesquisa de matemática, nós temos que escrever nossos métodos, mas para professores temos que apresentar isso de modo diferente. Então, uma das perguntas que eu quero lançar, que nós utilizamos no nosso estudo, mas eu adicionei outras questões, nós demos para estes alunos perguntas que eram respostas de alunos a uma conjuntura específica, e respostas de alunos elaboradas para modelar uma forma específica de encarar a prova. E estes são os alunos que utilizamos na pesquisa, com Lulo para alunos de 15 anos e depois novamente depois. Então, tínhamos estes alunos A, B, C, D, E, Y. Produzimos o que eles achassem que fosse prova a um comunicado. Quando você adiciona dois números pares, a resposta é sempre par. E esta pergunta existe em todo o mundo. E a resposta que a gente espera como professor, pesquisador, depende da idade da estudo, da idade do aluno e como foram ensinados. Então, isso são alunos de 15 anos, de alto nível. Então, nós perguntamos, dois números pares somados, dá sempre um número par, prova isso. E a gente colecionou as provas, e aqui estão as provas que os alunos deram. Então, a resposta de Amy começa A igual que o número inteiro, B igual que o número inteiro. 2A e 2B são igual que dois números pares. 2A mais 2B é igual de 2 parênteses A mais B, fecha parênteses. Então, ele diz que isso é verdade. A segunda resposta é de Bonnie. Eu não preciso traduzir porque tudo somos. E ela falou, números pares são números que poderiam ser divididos por 2. Se você adicionar um número como fator em comum, 2 nesse caso, a resposta vai ter o mesmo fator comum. Então, Carrie diz que é verdade. O 4 é de Duncan, que não está aqui ainda. Duncan. O números pares termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Se você adicionar qualquer dessas duas, a resposta ainda vai terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, Duncan diz que é verdade. Eric. Deixa x igual a qualquer número inteiro. Y igual a qualquer número inteiro. Eu acho que não precisa traduzir o resto. Ivone. Essas respostas aqui são as respostas que nós usamos na o levantamento inicial. The others I made up because I think they illustrate other parts of proof for you as teachers and researchers. E dessas 6, na verdade 5 realmente veio do alunos dessa idade, de 15 anos. Uma não, uma eu inventei. E as próximas 4 foi inventado depois do projeto pela Cília, para tentar mostrar outros aspectos de prova que nós não tínhamos contemplado na primeira. Tá? Então, Sam. I haven't got it. Sorry. Então, Sam, você tem que olhar no papel. Eu escolhi duas números pares arbitrariamente. Vamos falar, não sei, 2, 4, 5, 2, 2, 4 e 5, 4, 3, 9, 8, 7 e meio. Quando eu adicionei esses dois, eu fiz essa soma, que é a soma correta, e essa soma é par. Então, Sam concluiu que isso é verdade. O próximo, Tom. Tom fala aqui, e o que eu iria fazer se as duas números são 12 e 22. 12 é igual a 6 mais 6. E 22 é igual a 11 mais 11.
E eu não sei por que eu estou traduzindo isso, porque vocês poderiam entender igualmente como eu. A única coisa que é importante falar, e no último frase, Tom diz, eu posso fazer isso com qualquer número par que eu tenho. Bom, a resposta de Úrsula deixa seja qualquer número par, então A igual a 2K. Deixa B seja qualquer número par, então B igual a 2N. E o resto eu acho que vocês podem ler. E finalmente, Wendy diz, deixa X seja a soma de dois números pares dados. Z é par, que quer dizer que Z é igual a 2P. Mas podemos escrever P igual de N mais N. Então, Z é igual de 2N mais 2N. Mas 2N e 2N é uma maneira para escrever os dois números. Então, Z é par. Ok? Então, agora sua tarefa. Você tem que imaginar que essas provas foram provas feitas na sua sala de aula. Imagine que você está trabalhando com alunos de mais ou menos 15 anos e elas são alunos com um certo sucesso em matemática, tá? E você tem que dar uma nota entre 0 e 10 para cada dessas respostas. Vocês podem discutir isso entre si, mas seria interessante de realmente dar nota para eles, porque uma das tarefas no futuro que eu vou fazer no fim da aula é, supondo que você como pesquisador, o professor, vai encontrar um aluno como a Bonnie, o que você vai fazer para ajudar a Bonnie? Ou você acredita que a Bonnie está perfeita? Então, o ponto aqui é você dá uma nota de 0 a 10 para eu ter uma ideia de como vocês julgam estas provas, porque vocês são de uma cultura diferente que a minha, e quando vocês fizeram isso, compartilham, discussem, vamos procurar fazer um compartilhamento, uma discussão, porque geralmente professores e pesquisadores não dão as mesmas notas, dependendo do entendimento deles, não tem um meio certo. Cada um tem sua visão. Então temos que tentar de ser explícitos, explicar por que estamos dando estas notas para depois passar ao segundo passo. Então eu vou dar 10 minutos para vocês fazerem isso. E depois vamos discutir isso em conjunto. E eu me sinto frustrada porque eu não entendo bem o que vocês dizem. Mas o que eu gostaria de fazer é ir através passar por estas provas e fazer as pessoas se manifestarem. Por exemplo, Amy, vamos olhar a prova da Amy. Quem deu a maior nota para Amy? Quem deu uma nota baixa para Amy? Então, alguém deu 10 para Amy? Alguém deu uma nota 10? Muitas pessoas deram. Quem deu 9? Quem deu 8? Então, 9 era o mínimo? Você pode explicar? Na realidade, a minha colega de dupla propôs que fosse dado 10. E eu dei 9, acho que é mania do professor de matemática de só dar 10 quando é completamente perfeito. Porque, na realidade, eu acho que um aluno de 15 anos que tem esse raciocínio, ele é bastante bom. É muito interessante e eu falei muito sobre isso com pesquisadores e professores ingleses, e esta visão que a gente nunca deve dar um 10 é bastante presente. Nós não temos 10 porque ela começa com 2 números inteiros e não com 2 números pares. Depois ela passa esses 2 números inteiros como ela multiplica
multiplica por 2 para transformá-los em números pares. E aí depois é que ela vai terminar de demonstrar. E como o enunciado diz que é para começar a partir de 2 números pares, tem uma demonstração lá no meio que começa a partir de 2 números pares, então a gente viu a diferença. Para diferenciar. E a Vera quer dizer outra coisa. Dizer que talvez seja uma demonstração difícil de começar a tentar convencer os alunos de uma boa demonstração. Não escolheria essa para começar. Very interesting this point. Este ponto é muito interessante. You are absolutely right in terms of Vocês têm certeza sobre as provas rigorosas matemáticas? what's an even number, Deveria começar com um número par, classicamente. Mas eu acredito que sua vizinha está certo. Como que nós, como professores, vamos convencer o aluno? É interessante. Na verdade, o que a Amy fez foi garantir que o 2A e o 2B eram pares, para quaisquer outros números diferentes. Ela conseguiu generalizar, foi isso que eu... I think we better move on. Eu acredito. Agora vamos adiante, Probably the least porque Amy contentious of the proofs. é as provas menos contenciosas. As pessoas It might just be a ritual. estão de acordo sobre a prova da Amy. E um dos pontos de engajar os alunos em provas, talvez com tecnologia, é eliminar a ideia de um ritual, porque muitas vezes você só aprende, faça a sua prova assim. E aqui, no caso da Amy, não sabemos. E Bonnie, quem deu mais de 5 a Bonnie? Quem deu 10 para Bonnie? We have 1 0. Temos um 0 e um 8. Who said 8? Quem falou 8? So please tell Por favor, fala por quê. Na verdade, a gente começou a dar 6 para a Bonnie. Aí, depois de muitas discussões, a gente subiu até 8, como bom professor. Mas, para eu convencer meu colega aqui, que a Bonnie vai tirar 8, apesar dela não ter generalizado, mas ela consegue visualmente enxergar os números, tá? Na soma de 2 pares, dentro da concepção dela dos pares que ela aqui dispõe, no visual dela, ela consegue mostrar que a soma de 2 pares é também um par, tá? Sei que não é um rigor dentro da matemática, mas como professora de educação básica, eu consigo enxergar que esse aluno tem sim um determinado nível de conhecimento, tem sim como a gente usar essa resposta como uma base para futuras outras e para distrair, no caso, de respostas melhores. Em geral, a intuição, o caráter de validade da intuição, ele é pouco valorizado, né? Então a resolução foi bem intuitiva, mesmo que isso tenha sido a partir de alguns casos particulares, mas em geral até a Raquel ela queria dar uma nota mais baixa. Eu defendi, não deu uma nota melhor porque a menina ela tem uma intuição correta, apesar de não generalizar, né? Que nota foi? 6, 7. Um aluno de 15 anos, eu acredito que ele já tem que ter uma estrutura melhor do que alguns exemplos. Ele fez simplesmente alguns exemplos. Pegou 2, 4 e não pegou nem todos os pares, nem todas as terminações possíveis para os números pares. Os números pares podem terminar em 0, ele não contemplou nenhum exemplo, né? E nem 8. Então, assim, eu acho que está muito infantilizado, dentro das minhas perspectivas, de um aluno de 15 anos. Porque ele deixou de utilizar pelo menos todas as terminações possíveis e ele simplesmente colocou 6 casos e só usou 2, o 4 e o 6. Nenhum algarismo, nenhum número de 2 algarismos, então, por isso, nota 2, porque nós somos boas professoras, porque tem que botar 0. Vamos ver Carrie now I got this here. aqui. This is this one. Eu penso que a aluna aqui, ela provou, né, na verdade. Só que ela escreveu em linguagem materna, né? Ela não escreveu em linguagem matemática, mas ela provou. Eu acho até que pela forma com que ela descreveu a prova dela, ela seria uma ótima professora. Porque enquanto de
os outros alunos mostraram a prova, né, ela conseguiu, de uma forma oral, simples, descrever a comprovação do que a gente pretendia que fosse dado. Para ela, porque eu também gostei da resposta dela no texto, só que eu achei que é a mesma coisa que eu considerei para a Boni, por isso que foram a mesma nota, porque ela não encontrou uma fórmula para poder generalizar o seu raciocínio, que ela podia ter complementado com uma fórmula como fez a Amy. Tipo uma representação algébrica. Isso, é uma representação algébrica. Faltou essa parte, para mim. Faltou a parte da representação algébrica para generalizar a soma entre dois números pares. Por que dá um número sempre par? Isso é importante. Quantos de vocês concordam com este sentimento que você tem que ter alguma álgebra para poder tornar aquilo matematicamente certo? É isso que você falou? Quantos de vocês concordam com isso? Uma representação em álgebra? Eu só quero saber, quantos de vocês concordam? Isso seria o objetivo mais alto, mas eu quero lembrá-los do que eu mostrei ontem sobre CPK. Vocês lembram? Era tudo em álgebra, mas não fazia sentido para os trabalhadores. E eu acho que muitas vezes queremos chegar à álgebra, mas a álgebra muitas vezes é uma linguagem com a qual os alunos não necessariamente se conectam. Isso é meu pensamento. E Duncan, tem alguma coisa especificamente errado com a Cherry? Vou comentar que ontem eu saí daqui pensando sobre o que a senhora falou sobre a álgebra, e aí eu comentei com ele. Ainda é muito forte dentro de mim essa questão que precisa ter essa parte algébrica para poder provar, para fazer argumentação. Então as coisas ainda estão muito pesadas aí na minha cabeça. Fico pensando que para mim eu dei 8, porque eu falei, tá bonitinho, mas faltou a parte algébrica. Então é uma luta ainda bem grande. Eu acredito que é um recado tão poderoso. Nós somos matemáticos e usamos álgebra imediatamente. E o que nós temos que ver é que muitas vezes os alunos não têm esta visão de álgebra como expressão. Então, nosso trabalho como pesquisadores e professores é achar outra forma para eles se exprimir. E, no fim, eles podem entender a álgebra, porque o que nós sabemos é que se você pede para as pessoas na rua, aleatoriamente na rua, o que eles pensam da matemática, a maioria vai responder, eu não gosto, não sou bom em matemática. E tem algumas coisas que eles nunca entenderam, que eles falam. Uma são as frações, eu não entendo as frações. E outro é o X. O que é o X? Por que sempre tem um X? Então eu acredito que é uma coisa tão poderosa e que não era uma linguagem para alunos, era uma linguagem para matemáticos, é muito conciso, muito poderoso, e todos os matemáticos utilizam, mas eu acho que vocês têm que pensar em outros meios de introduzir este pensamento aos alunos, porque muitos acham isso muito difícil. Então, eu concordo com o objetivo, mas o modo de chegar lá, a ensinar a álgebra, é que nós temos que estudar. Alguns dizem que teria que ter definido o sentido de fator comum. Quem deu 10, que ainda não falou, pode dar a sua explicação? Eu dei 10 porque ele está falando aqui que os números pares terminam com 0, 2, 4, 6, 8. Esse é um conhecimento já
está bastante enraizado aí, né? O pessoal já conhece. Né? Pois quando você soma os dois, né? A resposta sempre vai terminar em 0, 2, 4, 6, 8. Então, esse motivo achei satisfatório. Eu entendo que não foi provado o que foi solicitado. É o que sabemos. Um número par é um múltiplo de 2. E a partir daí, então, eu acho que ficou enrolado isso aqui. Na verdade, ficou uma enrolação. Eu justamente acho que não é enrolação. Eu achei muito criativo. Ele viu, até daria para dar uma aula de estatística. Criatividade. Eu achei até que a gente poderia até puxar essa temática para estatística. Daria 11, para criatividade. Nós estávamos aqui no grupo discutindo, e estávamos entre 7 e 8, mas depois eu destruí um pouco do grupo e dei 5. Tá? Primeiro, o conceito utilizado, né, número par, terminado em 0, 2, 4, 6, o conceito, no meu ponto de vista, está errado. Né? O conceito de número par, como a professora falou, múltiplo de 2. Tá? Número divisível por 2. E outra coisa que se coloca muito questão, número par terminado em 0, 2, 4, 6 e 8. De repente você escreveu o número 4 em algarismo romano, ele não termina em 0, 2, 4, 6 e 8, ele é um número par. Né? O número par termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Ó, o numeral em língua arábica termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Eu concordo. Obrigada. Tem uma divergência de opinião. No entanto, eu acredito que no seu último comentário sobre números romanos, eu não posso divergir, mas tem um meio de provar quando reduzimos uma prova com números infinitos a um negócio menor. E isso que o Duncan está tentando fazer, em vez de falar de uma infinidade de números pares, ele só vai pegar os que acabam 0, 2, 4, 6, 8, então ele reduz isso a um conjunto finito. E isso é um raciocínio muito perspicaz. Quem deu 3? Uma pessoa nova, que bom. Você pode justificar Z menos X igual a Y e assim vai. Então, e no final fica igual a 2Z. Não, então, como é que ele chegou no 2Z? Como que ele chegou nisso? O que ele fez com X mais Y de um lado e do outro? Por que você deu 3, então? Porque o grupo todo aqui resolveu dar 3. Cada um deu 1 e deu 3. E ele foi bem até a terceira linha. Eu posso só perguntar, tem alguma coisa de boa na resposta do Eric? Tem alguma coisa que se aproveita com a resposta dele? Porque se você não deu 0, tem alguma coisa de positivo que vocês acharam? A primeira linha alguém respondeu. E muitas pessoas pensaram que ele está confuso. Vamos achar Ivone. Para pensar se alguma coisa de boa que ele fez, foi o seguinte, foi ele tentar juntar o x mais y. Ele tentou fazer um sistema ali. O y é igual a z menos x e o x é igual a z menos y. Ele tentou fazer essa soma para tentar dar 2z. Essa é a única coisa boa, mas eu daria meio, sei lá. Posso perguntar uma coisa para você? Se você tivesse um Eric na sua sala de aula, e nós temos bastante deles nas nossas salas de aula, o que você faria para ajudá-lo? Se você vê algum valor na resposta dele, você não deve só jogar para fora. Se você acha que ele tem alguma coisa, o que você faria para trabalhar em cima? Bom, eu colocaria exemplos numéricos, para ver que ele chegou num resultado absurdo. Na Inglaterra, isso é bem comum. Isso são provas visuais. Tem grandes diferenças culturais aqui. Isso é alguma coisa que um professor enxergaria. Talvez vocês não enxergam do mesmo jeito no Brasil.
eu gostei muito da demonstração, porque aí demonstrou que 2 números pares podem ser divisíveis por 2, né? Que é divisível por 2, somou e continua sendo divisível por 2. Eu também dei a nota 10. Assim, eu até fiquei discutindo com a Cássia. A Cássia colocou 9 e eu coloquei 10. Porque faltou generalizar, né? Ela mostrou ali, né, o número par de 2 em 2, mas faltou assim, vale para todos? Daí a gente ficou pensando, se tivesse uns 3 pontinhos, a reticências, daí ela já valia para todos os casos, e aí seria 10. Mas pela criatividade, eu daria 10. Então, se colocasse 3 pontinhos, 3 pontinhos, 3 pontinhos, 3 pontinhos, aí já... Thank you. This one always causes the most trouble. Esta é a que sempre tem mais gente que quer falar, esta Ivone. A meu ver, ela é muito sofisticada. Por quê? Porque o aluno, não importa, ele não vai contar aí as bolinhas. Ele está vendo que as bolinhas estão representadas de par em par. Não importa a quantidade que tenha, não importa a generalização. Qualquer pessoa visualmente chegaria ali, quem tem uma concepção de pares, e chegaria ali que ali tem números pares mais números pares. Então eu acho muito sofisticada, muito brilhante essa demonstração. Não, então, porque quando eu respondi eu também dei 10, né? Aí foi isso que eu enxerguei. Ele colocou par, 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 mais par, né? Na outra fileira par de bolinha. No final sempre vai dar par. Não tem como você acrescentar par ou diminuir par que não dê par no final, no resultado final. Então, para mim, é uma forma até genérica que ele colocou, que sempre a soma de par vai dar par no final. Eu realmente gosto sempre de fazer o advogado do diabo, quem estava na minha sala já sabe. Então, uma coisa que tem ali é que você já tem essa representação para nós, professores, essa representação de retângulo, então está aparecendo que está sendo colocado os números pares. Mas, se eu for pensar, ela é similar a de Sam, que deu 2 números e somou. Eu só tenho ali 2 números, apesar de muita gente estar vendo outros, eu acho que é uma boa para a gente começar e generalizar, falar sobre, é um excelente para falar sobre o par. Inclusive, estava até conversando com o Léo sobre o Numicon, que é um material que permitiria melhor arrumar esses números e ver direto se era par ou se era ímpar. Mas como está, eu poderia ter arrumado também ali no meio mais alguma coisa, eu não sei. Eu só sei que para esse funcionou. Mas isso é muito bem aceito por vocês. É um exemplo genérico, como você falou. Mostra a estrutura, se você souber enxergar, porque o número par é dividido por 2. Mas por que eu estou resumindo isso? Porque este tipo de coisa nos inspira a fazer mais software. Porque o que nós queremos que os alunos vejam não é que isso é 10. Isso é qualquer número par. Vê através desta representação. E eu acredito que ele está mostrando uma estrutura geral para satisfazer as condições da tarefa. E isso que nós tentamos fazer em software, mas tem pessoas que dizem que tem que pôr palavras, tudo isso, mas isso é um exemplo do que a gente procura em software. Vamos passar para outros exemplos. Eu gostaria que vocês olhassem para SAM. O que vocês acharam de SAM? Cheguei à seguinte conclusão, ou chegamos, né, que a SAM, né, ou SAM, né, mostrou, mas não provou. Pegou um caso particular e disse que era par. Mas por que 5, então? Então, porque não provou, apenas pegou um caso particular. Então mostrou, mas ela mostrou. Mostrou, mas não provou. Eu dei 5 e 5,5. Dei 5 para a Sam, Ivone dei 5,5 e Ivone dei 5. Só mostrou e não provou. Um ponto sobre o SAM, se você
você lembra, nas categorias de Nika Balochev, Sam estava fazendo uma coisa que todos nós fazemos, tentando mostrar um exemplo para se convencer a si próprio, talvez sem provar. É uma boa coisa para fazer, mas ele tinha que trabalhar mais. Ele estava, parece que, mais se convencendo do que dando uma prova. E Tom, eu matei o Tom. Antes de perguntar, quem deu para Tom a mesma nota que Yvonne? Quem deu Tom a mesma nota que Yvonne, baseado neste último? Quem deu uma nota diferente para Tom que para Yvonne? Você pode explicar por que você deu a Tom uma nota diferente da Yvonne? Um exemplo apenas, tá? Eu enxerguei que de Tom ele colocou, olha, com os números, qualquer número par nós podemos fazer isso. Então, é uma tentativa de forma de generalização, enquanto que Yvonne não fez isso, pegou apenas esse caso para mim segundo. Por isso que eu diferenciei a nota. Nós tínhamos pensado mesmas coisas. Para Yvonne, eu tinha dado até menos. Diante dos argumentos aqui, eu aumentei um pouco. Falei, não, realmente, eu acho que aquilo é uma forma de representação e deixa claro que fica pareada, né? Bom, vamos pensar que eu posso entender que está pensando numa generalização, então eu aumentei um pouco, mas ainda achei que poderia ter feito mais. Mas para o Tom, eu dei um pouquinho mais, eu já tinha dado mais, eu dei 7, para o Tom eu dei 6. Subi e vamos de 4 para 6. Bom, eu ainda acho que ele... Eu não consegui ainda ver a representação com tanta... Eu acho que falta um pouco, embora até já tenha conseguido subir de 4 para 6. Thank you. É interessante porque os dois dão exemplos genéricos. Tom tentou fazer alguma coisa com números, mas é genérico. Mas tem o fato que o senhor pode fazer para qualquer dois números pares, então parece mais geral. E a Ursula? Todos matemáticos, todo mundo 10. Quem diz 9 porque não é 10? Ela escreve seja a qualquer número par igual a 2K. E aí o Marcelo aqui, né, no grupo nos lembrou que ela não disse que K é um número inteiro. Então se o K for racional qualquer, então esse A não é par. Por isso que nós temos 9. É uma discussão tão interessante, porque se nós estamos ensinando alunos de verdade, o que você está dizendo é matematicamente correto. Tem que dizer o que é o K, se é o número inteiro. Mas temos sempre que decidir até que ponto nós podemos ir. Porque a matemática é um sistema imenso e podemos ir sempre para achar defeitos. E tem um momento que a gente tem que limitar nosso raciocínio. Algumas pessoas vão dizer que tem que definir, outros não. Vamos falar da Wendy agora. Wendy. Ainda na resolução da Wendy, eu achei semelhante ao Eric. Às vezes tem aluno que é demandado algo pelo professor e ele desenvolve uma série de raciocínios e na intuição dele é correta e no final ele deseja ganhar algum score, né? Diante do esforço desempenhado na resolução da questão. Então, se você observar o Wendy, ele parte que Z é par, aí faz uma série de argumentações e conclui que Z é par. Então, é um ciclo vicioso, né? E semelhante ao que o Eric fez, né?
Agora, um questionamento final, professora Lulu e professora Cecília. O Balachef, ele diferencia argumentação, demonstração e prova. Então, na opinião das especialistas, que resolução dessa você poderia afirmar que realmente envolve uma demonstração, né, diante dessa classificação do Balachef, entre argumentação, demonstração e prova? Algum comentário, se possível? Eu não falei que é. Eu não estou dizendo que são provas ou demonstrações, que como provas formais. Eu não estou dizendo que são provas formais. Eu estou dizendo que isso é que estudantes respondem. E nós, como educadores e pesquisadores, estamos tentando entender o que o aluno está fazendo. Nós estamos julgando de modos diferentes. Então, não estou dizendo que é uma demonstração, eu estou dizendo que é uma produção de estudantes e que nós temos que ver o que o aluno está pensando. Eu sempre começo com o aluno para progredir para outras ideias. Não é uma prova formal. Ursula poderia ser uma demonstração. Alguns podem dizer que Yvonne é uma demonstração. Eu não sei se Balachef fazia isso, mas eu faria. Realmente no início, que entra demonstração, argumentação e prova. Para Balachef, prova é uma maneira de convencer, que não é necessariamente uma maneira praticamente válida, né? E uma demonstração, eles reservam para provas formais. Então, a verdade, isso é uma classificação de cima por baixo, né? E o que nós estamos fazendo de certa forma, e para baixo por cima. Nós estamos conversando com os argumentos dos alunos. E eu acho que o que esse exercício mostra é que realmente é extremamente complicado. Nós somos aqui um grupo de pessoas com certa formação em matemática e nós não somos muito de acordo, né, de o que nós queremos valorizar mais. Então, para a Cília, talvez Yvonne vai ser o que ela, eu acho que para Rui iria ficar no lado dela e falar que o que é prova de demonstração para eles, mas é bom. E talvez na escola, na nossa coisa, na prática escolar, ou talvez voltando para o que você fala, de como nós somos formados, mesmo para valorizar a álgebra, outros de nós seriam falar, não, tem que ser o que eles falaram no início, que na primeira linha nós temos que realmente começa com a hipótese que nós estamos tentando para provar, eles ali falam pessoas, mas não é muito consenso, né? Eu acho que isso é uma coisa que é interessante, mesmo entre um grupo bem particular, não tem um consenso muito forte. Eu acredito que se um de seus alunos quiser transcrever o que as pessoas falaram, seria um bom trabalho para pesquisa, porque o que as pessoas falam reflete em suas crenças sobre a matemática. Mas eu acredito que tem uma disciplina de trabalho que está emergindo, que é conhecimento matemático para o ensino. O que nós fizemos é isso, conhecimento matemática para ensino. Nós estamos debatendo a prova. Se queremos fazer uma prova num jornal matemático, tem normas. Estamos falando de conhecimento matemático dentro da sala de aula. E isso eu acho que vale a pena distinguir. E como a Lulu falou, ninguém concordou, cada um tem bases e crenças diferentes. Antes de dar um break, eu quero mostrar os resultados de nossos estudos. Vocês lembram que perguntamos quais dessas provas que você faria? Se você tivesse que construir, em vez de construir uma prova, eles tinham que dizer, se eu tivesse que provar, quais são estes que eu ia fazer, os 6 primeiros, e quais você acha que iam receber as melhores notas do professor. E aqui vou dar os resultados, aqui você tem Duncan. Então, a resposta que eles falariam
dariam seria Duncan ou Bonnie na Inglaterra e Brasil também. Eu vou dar as estatísticas, mas, como Balachev diz, estas provas pragmáticas, Duncan é mais que isso, é estes que eles fariam. E vocês sabem aqueles que eles acharam que teriam as melhores notas? Isso seria Eric. E isso fizemos isso várias vezes disso e é sempre Eric que é considerado como tendo a melhor nota. Isso são as estatísticas de nosso estudo. Eric tem 41% do nosso estudo. Alunos acharam que ele receberia a melhor nota. Bonnie, eles não fariam Eric como para provar, eles não pegariam a prova de Eric. E eu vou encerrar, só para encerrar, dizer que vocês vão ter todas as hipóteses de por que os alunos acharam que Eric ia ter a melhor nota. E aqui fizemos entrevistas e perguntamos sobre Bonnie. Você diz que Bonnie mostra só um resultado para alguns números, mas é isso que você faria? Sim, eu faria isso, mas eles não acham que tiraria uma boa nota. Por que você fez isso? Eu estava sendo honesto. Eu gostaria de achar o raciocínio, mas eu acho que o que eu daria instintivamente seria exemplos. E eu acho que com raciocínio a nota é melhor, mas é isso que eu faria instintivamente. Então, você acha que Bonnie deu uma prova? Não, bom, parece que está certo, mas que não está acabado porque não diz o porquê. Então, isso foi um recado que apareceu sempre que os alunos entenderam. A Bonnie achariam que faria uma prova assim, mas eles não achavam que provava alguma coisa. E um colega no Taiwan, Fu Lailin, tentou fazer este questionário, traduziu em chinês e eles não viram esta distinção entre melhor nota e o que eles fariam. E Fu Lailin diz que porque os alunos não seriam tão honestos quanto os nossos, que falariam tudo, sempre eu faria aquele que dá a melhor nota. Eu não sei se é verdadeiro, mas é isso que o nosso pesquisador falou lá. Vamos ver o que eles falaram sobre Duncan. Você escolheu Duncan para você e Eric para melhor nota. Por que você acha que Eric ia ter a melhor nota? Porque eu não entendi o que ele queria dizer. E tem muitos X's e Y's. E aí ele diz, e o que a senhora G, a professora, gosta, porque ela gosta de coisas complicadas. E acho que ela daria a melhor nota para ele. Isso é muito interessante. Tem muitos artigos na literatura sobre a visão matemática dos alunos. Aquelas poucas palavras é complicado. Tem X e Y. É o que a professora gosta para tornar isso mais difícil. Isso é triste. É por isso que nós temos que modificar. Mas eu tenho uma outra hipótese. Porque no início eu falei que dessas 6 respostas, né, 5 veio dos alunos e 1 foi inventado para mim. E o que foi inventado para mim foi exatamente Eric. Né? E nós inventamos Eric porque nós quis ver se o que estava chamando a atenção foi exatamente a estrutura algebraica, né? E não o sentido. Se nós só tinha colocado Amy, provavelmente eles teriam tudo escolhido Amy por conta de A e B, e não necessariamente para conteúdo, né? Então, eu acho que foi porque minha resposta foi tão criativa, né, que mundialmente, não importa o país, todo mundo escolhe isso como melhor.
Eu espero, porque foi tão estimulante, que vocês vão lembrar disso quando vamos falar de desenhos de software. O que eu vou fazer agora, eu vou dar um apanhado de alguns dos resultados da pesquisa. Eu tive que cortar bastante slides. Este é o resultado da pesquisa que eu fiz com Lulu. Esta é a Inglaterra. Cada vez que a álgebra tem uma melhor marca, não convenceu, não explicou. A ideia desta pesquisa é dar uma linha base para produzir uma coisa que vai a melhorar. O sucesso na prova é influenciado por matemáticas gerais, mas tem outras influências de valor em prova, o gerro, experiências do currículo. Então, tem outros fatores, além da matemática, que realmente influencia a prova. Como vocês puderam ver aí, as pessoas têm opiniões diferentes, dependendo do seu objetivo da matemática. O que achamos, nós tivemos um questionário para professores para achar as novas respostas do que os professores fazem em sala de aula. Nosso questionário dizia qual era o sexo da professora, a experiência, etc. Mas precisamos da influência do professor. Precisamos observar o professor, ver a interação deles. E a gente não fez isso. Agora vou mencionar um outro estudo. E eu tenho que ir rapidamente. Isso foi em seguida do trabalho com Lulu, onde olhamos a longitudinal. Então, um grande número de alunos, 3.000 alunos, de 13 anos de idade, de 63 escolas através do país. Era uma amostragem muito grande e aleatória. E testamos eles numa pesquisa de papel e caneta, e testamos eles, os mesmos alunos, um ano depois e um ano depois. É um fato organizacional imenso. E tínhamos bastante provas para encher uma sala, mas era muito importante ver a progressão dos mesmos alunos. E nós tivemos sorte, tínhamos bastante fundamento para fazer isso, mas eu acredito que a metodologia de pegar alunos, mesmo uma pequena quantia, uma sala de aula, e segui-los ano atrás de ano e ver como eles progridem no assunto que é de nosso interesse, prova, outra coisa, eu acredito que nós não fazemos bastante isso e que os alunos sobem e descem. Aqui, só para lembrar vocês desta pergunta que eu mostrei ontem, vocês lembram do Darren? Onde isso é a nossa metodologia. Utilizamos uma prova de aluno e tentamos transformá-la numa pergunta para outros alunos. E vocês lembram que o Darren fez desse círculo? E falamos, puxa, se ele conseguisse utilizar geometria dinâmica, ele não teria chegado à conclusão que ele chegou. E vocês lembram as respostas? Isso são os achados. 40% dos melhores alunos concordaram com Darren, dizendo que a conjectura estava certa, que as diagonais se cruzavam no centro. E na 10ª série, nos outros séries mudou, mas isso é um número muito grande, e se eles tivessem mais geometria dinâmica, provavelmente eles dariam melhores resultados. E com o contra-exemplo explícito que você fez,
Isso Again, lauded by year 10, com os de 16 anos, 55% não fizeram contra-exemplos. Então, é também uma grande porcentagem. É para você ter uma ideia do pensamento dos alunos nesse tipo de assuntos. E eu teria que apresentar vocês para Greg. Era um moço novo. Depois de 3 anos, você testou eles 1 ano, segue 1 ano e testa de novo no 3º ano. E depois voltamos a alguns deles e comparamos as suas respostas e pedimos para eles refletirem. É uma metodologia fabulosa. Temos muitos dados. Então, eu falei para o Greg, eu tenho a resposta à pergunta quando ele tinha 13 anos, no 8º ano, 13 anos, tinha a resposta quando ele tinha 15 anos. E por que escolhemos o Greg? É porque 2 coisas. A escola dele tinha muito sucesso em ensinar a prova e ele também deu respostas diferentes através dos anos, de 13 para 15 anos, e queríamos saber por quê. Aqui com 13 anos, eu não sei se você consegue ver, é quase uma resposta perfeita. Você tem o contra-exemplo aqui, contra-exemplo. Não, o Darren não está certo. E ele explica embaixo, é porque um quadrilateral pode estar em qualquer lugar no ciclo e se está acima do centro, as diagonais não vão passar pelo ponto central. Isso é bastante bom. Perfeito. 13 anos, o Greg, eu entrevistei ele era muito articulado. E depois vamos ver ele com 15 anos, eu acho muito interessante, ele escreveu isso. Ele concorda com a conjectura, ele diz sim. A resposta, ele diz, Darren tem razão, porque não importa onde se encontra um quadrilateral dentro de um círculo, as diagonais vão estar no ponto central. Vocês entenderam isso? Ele diz que não importa o lugar do quadrilateral dentro de um círculo, as diagonais vão se encontrar no centro. Isso é um argumento circular clássico. Na verdade, ele está dizendo que ele tem que provar. Aí eu entrevistei-lo. Por quê? Que ele entendeu isso com 13 anos tão claramente, com um bom contra-exemplo, e 2 anos depois ele discordou. Isso que ele falou. Ele olhou o ano 10, ele disse, eu estava experimentando na minha cabeça, desenhando quadrilaterais diferentes, e eu não achei nenhum que não se enquadrasse. Então, ele estava tentando achar um contra-exemplo, mas não achou. Aí eu mostrei a prova de o ano 8, que tinha um contra-exemplo bem claro. Ele diz, é um pouco vago este desenho que eu coloquei aqui, não está certo este contra-exemplo. Eu não sei, eu tinha mais ideias naquela época, 2 anos atrás, que eu tenho agora. Nós fizemos trabalho sobre coisas assim, de ângulos e outras coisas assim. Eu tinha mais certeza na resposta há 2 anos atrás que eu tenho agora. Isso é um recado. O que ele estava fazendo com 15 anos, ele está fazendo uma geometria mais formal, onde você tem que começar a provar. E aí, ele tinha mais probabilidade de olhar de modo criativo, como ele fez com 13 anos. Então, ele piorou. Ele não pensou em contra-exemplos, ele estava tentando ter uma prova dedutiva. E se nos 26% de 15 anos concordou, 14% respondeu consistentemente e 6% regrediram.
Greg não era o típico aluno que estava cheio da escola. Ele estava na escola, mas ele tinha perdido a criatividade que deu contra-exemplo 2 anos antes. Então, uma das coisas que eu quero deixar com você sobre o que nós temos que fazer é, quando nós ensinamos, quando você tem aquele contra-exemplo brilhante do Greg, vocês pensam que ele entendeu o processo, mas alunos mudam e recebem currículos diferentes, cursos diferentes, e eles se confundem. Ele não tem a propriedade da sua prova, e isso é o ponto de onde pode ajudar, o computador pode ajudar. Então, Greg era 1 em 1000, mas eu queria mostrar o seu exemplo, porque eu acho que nós temos que ser muito cuidadosos quando nós pegamos um aluno e fazemos interpretações. Temos que fazer um follow-up e ver como modifica o raciocínio deles. E eu vou ir a 2 outros itens no questionário de prova longitudinal. Se vocês lembram, na minha primeira palestra, eu falei de conhecimento procedural, mas temos este tipo de perguntas no nosso currículo geométrico, onde você tem que calcular o tamanho de um ângulo. Você não está fazendo uma prova, uma conjectura, você está fazendo um cálculo. E a pergunta era, é bem chata, mas fazemos muito disso. Você tem seu triângulo ABC, e isso é B, e V. Você tem que achar o V quando o P é 320 graus. E você tem que escrever cada passo do seu cálculo. É um triângulo isósceles, A, B e C. Este é a prova mais difícil para um aluno de 16 anos na nossa escola. Vocês têm triângulo isósceles, só tem 2 passos para provar. Você tem isso, você vai utilizar o fato que os isósceles para calcular os outros ângulos. E pedimos para eles acharem um ângulo V, escrever as razões. Tinha um progresso, geralmente os alunos, 54% acertavam no ano 8 e no ano 9, 73%. Então, teve uma melhoria, mas teve grandes dificuldades. E era uma coisa muito pronunciada em dizer por que eles fizeram aquilo que fizeram. Eles não estavam acostumados a explicar as razões dos seus cálculos. E eu vou dar alguns exemplos. E isso foi muito interessante. As razões que eles deram quando dissemos por que você faz isso. O que nós estamos querendo é que o ângulo em volta de um ponto é 360 graus. Mas ele escreveu, ele só fez o cálculo. E isso aconteceu muito. A razão dos alunos, eu fiz a soma e esta é a resposta da soma, sem tentar mostrar a maquinação matemática dos ângulos em volta do ponto. Aqui, outra razão que eu achei muito interessante. Escreve o primeiro passo e dá a razão 360 menos 320 e 40. Porque isso é legítimo. 320, ele tinha que achar o menor. Qual era a razão? Não, eu queria achar o V. Não é isso que a gente queria. Então, temos que trabalhar o discurso da matemática. Aqui, vou dar os resultados. Progredir em obter
resultados, mas o conhecimento de processos, procedimentos, os alunos aprendem facilmente, mas temos que dar muito reforço no conceitual. Eu vi algumas provas brasileiras e se vocês focam só o cálculo, vocês vão ter a visão distorcidas, porque eles são bons em cálculos, mas fizeram um progresso muito pequeno, até pioraram no raciocínio estrutural, em dar razões ao que eles fizeram. Isso era muito mais difícil, então temos que trabalhar isso muito mais. Eles têm razões diferentes, diferentes sentidos, e isso é uma falta de propriedade e convicção. Então, aqui que começamos no nosso país. O ensino ajuda os alunos a ter um conhecimento procedimental melhor. Eles podem fazer os cálculos, mas eles têm que entender o que é a prova, se eles são proprietários daquela prova. Isso não é claro. Então, nós acreditamos que precisa de mais discussões, mais explicações e talvez trabalhos com computadores. Mas o problema com estas pesquisas, até quando eu fiz com a Lulu, quando nós tivemos que fazer a segunda parte do projeto, que era uma experiência com computadores, antes de ter analisado a primeira parte. Isso é o problema com projetos, você tem que acabar. Então, nós tínhamos feito a primeira parte, que era esta grande pesquisa, mas quando começamos com a experiência com o computador, não tínhamos feito toda a análise. Nós éramos muito ambiciosos para isso já faz um certo tempo. Hoje, computadores estão em todas as nossas salas de aulas. Então, eu quero fazer de novo. Quero refazer esta pesquisa, onde que agora alunos e professores estão mais familiares com computadores, porque eu acredito ainda que tem alunos que aprendem procedimentos, mas não entendem de como funciona a matemática. Sabíamos que tinha uma falta de experiência de prova formal, mas na Inglaterra pode ser diferente no Brasil. Os alunos são muitos como vocês, eles são muito bons para pôr resultados, explicar. Se você entrar numa sala de aula, é isso que se espera deles. Mas não é sempre igual em todos os países. Então, o que nós quisemos era capitalizar o fato de nossos alunos estar acostumados a experimentar e ter feedback, como poderíamos utilizar isso. Então, isso é um histórico excelente. O uso do computador é que nós temos que ter uma cultura nos alunos que eles experimentam as coisas. Eu estive em sala de aulas em outros países, não na Inglaterra, não no Brasil, onde utilizavam geometria dinâmica sem utilizar o mouse. Então, eles faziam uma construção e não arrastavam para ver se era verdadeiro, porque eles não tinham hábito de experimentar. Você tem que ter uma cultura de querer experimentar. Então, aqui eram nossos objetivos. Nós queríamos fazer uma sequência de experiências para promover o engajamento dos alunos com o raciocínio estrutural e criar links entre a construção do computador e a argumentação, as provas. Nós falamos, por exemplo, que Bonnie era empírica. Como levar ela a um outro nível? Então, assim que começamos. E vocês vão ver que fazendo desenhos em sequências é uma coisa que eu faço há 15 anos e continuo fazendo. Eu acho que é um desafio para nós educadores, para pesquisas, é uma experiência de desenho, que é um desafio porque
é uma coisa difícil a fazer, porque você tem que desenhar com novas ferramentas que você não sabe como os alunos vão reagir a eles. Mas acredito que agora estamos bem melhor que estávamos naquela época. Aqui é o racional. Você cria alguma coisa no computador, você constrói um objeto, você faz conjecturas sobre os relacionamentos entre os objetos, você checa a verdade das conjecturas. Você pode fazer isso no computador arrastando, recebendo um feedback e depois você explica. É uma fórmula simples para você utilizar computadores nas suas tarefas. Mais e mais professores na Inglaterra estão fazendo isso sozinhos. Criam alguma coisa no computador e nesse segundo estágio você faz conjecturas. Aí o aluno diz, a professora diz, antes de experimentar, o que você acha com aquilo que foi criado? Que relacionamentos, que estruturas tem? Aí você se checa. Você é o proprietário. Você não tem que levantar a mão e falar, professora, está certo? Não, você mesmo experimenta e você tem os feedback. Mas é importante ter uma conjectura primeiro. Aí você recebe o feedback. E quando você recebe o feedback, se sua conjectura está certa ou não, aí você tem que explicar. E o trabalho do computador normalmente vai ajudar a explicar para você, para um outro aluno e para o professor. E porque depois o que nós estávamos falando antes, estes passos são bem diferentes, não devemos esquecer. Sabemos que o que um aluno vai fazer para ele mesmo e para um professor é diferente, então tem que separar. A professora gosta de álgebra, o meu colega provavelmente não gosta e como eu me convenço a mim. Então era um modelo, um tipo de modelo que eu acredito que o modelo com a qual nós estamos trabalhando que está dando resultado. O que você tem que fazer é integrar o trabalho de computador dentro da sua sala de aula. Eu sei que tem problemas, não ter bastante computadores, isso eu conheço tudo, mas eu não estou falando disso. Eu sou um pesquisador. Na Inglaterra eles têm computador, mas mesmo assim não trabalham com eles. Então, isso é o ciclo que vocês querem. É assim que vamos os utilizar. Fizemos a pesquisa de design, cada vez mais pessoas estão fazendo pesquisa de design. Alguns anos atrás isso não era visto como legítimo, mas hoje em dia cada vez mais pessoas estão fazendo isso, porque queremos ter certeza que todas as ferramentas disponíveis estão sendo utilizadas e precisamos desenhar atividades para explorar as ferramentas dos computadores. Agora, na nossa geometria, nós tivemos Greg. Lembra de Greg? Greg não mexia, por isso que ele concordou com Darren. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é encorajar os alunos a desenhar e misturá-los todos, tentar ver se a construção é válida. Desenhar e construir. E aqui está o quadrilátero. Isso eu não acho que teve grande sucesso. Mas eu acho que a ideia foi um sucesso. O que nós dissemos é você construi um paralelograma que não pode ser remexido. Então eles pediram para pegar uma forma simples e construí-la utilizando a geometria dinâmica. Se vocês lembrarem, na primeira palestra, eu falei como você constrói um paralelograma vai depender da definição que você vai dar para ele. Então, se você, na geometria dinâmica, vai utilizar linhas paralelas, você pode dizer, eu vou fazer um quadrilátero onde os lados opostos são paralelos. Ou, se você utilizar uma definição de paralelogramo, onde as diagonais são
se cruzam. Aí eu vou começar com as diagonais e vou construir meu paralelogramo, porque eu sei que se as diagonais se cruzam, o meu quadrilátero vai ser um paralelogramo. Então eles podem construir como quiserem e brincar e experimentar e se convencer que é um paralelogramo. Ele nunca perde a seu formato, ele sempre é um paralelogramo. Mas o que tentamos fazer é certo. Você utilizou a construção com linhas paralelas. Você pode achar outra propriedade que também está sempre certo. Vocês entendem isso? Esse passo foi muito difícil. Mesmo que fosse uma dedução, no nosso currículo na Inglaterra, tá vendo? A definição de um paralelogramo. A definição de um paralelogramo, lados opostos paralelos, lados opostos iguais em comprimento, cruzamento das diagonais, ângulos opostos, e tudo está colocado junto. Então você não tem este argumento dedutivo, que eu acho que é uma pena, porque não é rigoroso matematicamente, sempre tem que ter uma colocação mínima, mas nesses pequenos passos de dedução, eu acho que nós podemos ajudar as crianças a mudar seu raciocínio, que isso é difícil para os alunos, ver a estrutura e ir um passo adiante. Vocês lembram, na minha primeira fala, eu falei do desafio do quadrilateral, construir um quadrilateral onde os ângulos adjacentes cruzavam em ângulos retos e quais são as propriedades. Vocês lembram? Então, quais são as propriedades deste quadrilateral? Se vocês não lembram, vocês podem desenhar e tentar. Se você não tem geometria dinâmica, difícil, mas vocês são matemáticos, você tem que me falar isso, senão eu não posso dar a sequência. A sequência das tarefas será construir um quadrilateral, experimentar, ter o feedback, fazer pequenas deduções como uma sequência. Você começou com isso, o que você pode deduzir, e depois tem um desafio. E isso era nosso desafio. Se eles utilizam a geometria dinâmica que eu mostrei na segunda, vocês podem me dizer, então, as propriedades. Se os ângulos bissectores eu não quero desenhar, os ângulos adjacentes, o bissector dos ângulos adjacentes se cruzam em ângulos retos, perdão. Estes têm que ser bissectores de ângulos e têm que se cruzar em ângulos retos. Então, quais são as propriedades desse quadrilátero? Faz tanto tempo, é difícil desenhar. Assim que ele fica. Você tem que ter lados paralelos. Quando você desenha aqui, você pode fazer qualquer coisa ser igual a outra coisa. Os alunos fizeram este quadrilateral, fizeram os ângulos adjacentes. Esses são os bissectores, os ângulos bissectores. Este ângulo igual a este. Aqui um ângulo bissector, aí você mexe até obter 90 graus, mostrei tudo na segunda-feira. Aí você percebe que a única vez que isso é 90 graus é que quando isso é paralelo a isso, aí se chama um trapézio, mas estas duas têm que ser paralelas. E isso é eles brincaram com isso. Eles não conseguiriam fazer sem a geometria dinâmica. Você pode chegar a uma conjectura, porque você pode experimentar e você pode visualizar quando você tem 90 graus. Fazer a prova é muito mais difícil, nós não fizemos isso. Depois,
Não sei se era a melhor pergunta, mas aqui, vocês lembram quando eu comecei hoje à tarde, eu disse que queremos treinar nossos alunos a fazer conjecturas, a testá-las, a ver se conseguem prová-las e também, uma vez que eles acham que tem um resultado, utilizá-lo. Alan Schofield, muitos anos diz que os alunos não utilizam o produto de sua prova, ele tem razão. Mas uma das razões disso é que, não porque nasceram assim, é que nunca foram ensinados a fazê-lo. Então tem que nos esforçar mais nas nossas sequências didáticas para ter certeza que temos situações onde os alunos têm que utilizar aquilo que eles acabaram de fazer. Então, aqui está a pergunta. Você pode construir um triângulo com a mesma condição? Quer dizer que dois ângulos bissectores adjacentes perpendiculares. A primeira pergunta era construir um quadrilateral, aí tinha que construir um triângulo com as mesmas condições. Eu vou dar alguns minutos para pensar. Pensam não somente do que eles fizeram, mas pensam também por que perguntamos isso. Porque na pesquisa é perguntar que dá uma ideia do que é mais importante nas habilidades do aluno. Então, primeiro, o que os alunos fizeram, o que você faria e por que perguntamos esta pergunta? Que é a razão da pergunta? Vocês podem desenhar. Isso foi a primeira pergunta. Um quadrilateral com ângulos adjacentes bissectores cruzando o ângulo reto. E depois construir um triângulo com as mesmas condições. Eles Tem alguém que quer explicar o que fez? Eu tenho duas perguntas. Uma, perguntar o que vocês fizeram. Dois, perguntar... Não, três. Dois, o que os alunos fizeram. E três, como pesquisadores, por que perguntamos esta pergunta? Bom, a gente parte de um ângulo qualquer, sei lá. Ok? Aí se a gente vai traçar o bissetor aqui, que vai ser mais difícil, mas tudo bem. E aí o seguinte, eu já vou partir de um perpendicular. Para encontrar esse lado aqui, né? Obviamente, então, o meu triângulo teria que fazer isso. E acontece o seguinte, aqui já tem 90. Esses dois, a soma tem que dar 90. Então a gente não vai conseguir fechar um triângulo aqui. Não sei, eu pensei aqui, será que eu consigo fechar um triângulo? No desenho até está dando, mas aqui, ó. Então a gente não vai conseguir fechar. No desenho até está dando, porque o desenho a gente não está correto. Exatamente, ele vai dar aqui, ok? Se você fosse Darren, você fazia com que eles fecham, porque dá para desenhar. Por isso que tem a geometria dinâmica. Alguém quer adicionar alguma coisa a este argumento que não dá para fechar? Por que não conseguimos fechar? Porque é paralelo. Exatamente, mostramos isso na pergunta anterior, que mostramos que se você tem os ângulos bissetores cortando em 90 graus, as linhas seriam paralelos. Então, você não consegue... O ponto aqui é... Eu tenho que perguntar por que perguntamos isso? Qual foi o intuito de perguntar isso? Por que você acha que nós perguntou isso para os alunos?
porque eles tinham acabado de provar alguma coisa e eles fizeram com convicção, porque utilizaram a geometria dinâmica, fizeram eles mesmos, não era só imposto para eles. E aí queríamos saber se eles conseguiam deduzir coisa disso, e o que achamos é que não funcionou. Então a hipótese do pesquisador, do que brincando com as coisas, sendo proprietário do resultado, eles poderiam utilizar o resultado, nesta experiência não funcionou. Nossa conjectura é que eles realmente iriam falar que é impossível, porque elas já tinham provado que elas era paralela, e elas fez uma explicação também, elas não somente mostrou. Eles fez uma explicação, a explicação foi 10. E normalmente eles nos desconstruir e eles foi lá, elas nos perguntam, é possível ou não? Elas dizem, é possível. E elas foi lá, começou de tentar para fazer. Mas o que eu acho que é interessante é duas coisas. A primeira que elas, supostamente eles deveriam ter sabido que já foi impossível. Eles não sabiam isso. Mas quando eles começaram de mexe e viu que foi, não era uma coisa, eles começaram de rir. E nesse momento eles disseram, claro que não pode. Então não foi uma coisa que foi completamente desconhecida. Mas eu estava pensando aqui agora, porque o que a gente estava discutindo é que para usar o que se falou lá no quadrilátero, você usa a negação do que você viu como verdade no quadrilátero. Será que não é por isso que não foi usado e não porque... Entendeu? Eles estão... É um ponto interessante. Como vocês sabem, como pesquisadores, a maneira que perguntamos faz uma grande diferença. Então, a gente nunca sabe se a pergunta fosse colocada de outro modo. E eu acredito que tem um problema. É o que a Lulu falou interessante. Eles espontaneamente não utilizaram o que sabiam, talvez pelas experiências férteis, não sabemos. Eles não souberam trabalhar o que já tiveram. Mas o ponto é que se você tem um computador, este tipo de software, são coisas simples, você pode tentar você mesmo. Então tem tudo a ver com a propriedade do resultado. E eu quero acabar dizendo que isso é o recado. Não precisamos fazer uma coisa muito complicada. Podemos fazer, mas com coisas simples para deixar os alunos se convencer e ser proprietários dos seus resultados. Isso era a última coisa. Um de nossos alunos falou que o computador ajudou a ver relações e nos convencer das suas necessidades. Ele sentiu que o trabalho do computador ajudou ele a ver que era um paralelograma, ver as coisas, mas na geometria era muito mais difícil fazer estas conexões com explicações do que na álgebra. E eu queria mencionar o que este aluno falou. Você poderia ver. Você podia ver que era. Isso volta ao que eu falei primeiro, de desenhos dinâmicos. Dizer como, só olhando. Isso ajudou você com as provas? Não realmente. Não as coisas formais, mas se tornou mais agradável. E eu acho que é um tributo ao que nós tentamos fazer com o aluno, porque estávamos sendo sérios. Gostamos de brincar e de ser experimental, mas pelo menos este aluno curtiu. Muitas vezes tem uma tensão no uso da tecnologia, porque tanto que pode fazer, e você quer que os alunos experimentam, você quer que eles brincam, aí vocês falam, não brinca muito porque queremos fazer isso. Então eu queria mencionar que tem que tornar a matemática mais gostosa, e isso é uma meta muito boa. Lulu não sabe
sabe isso. Ela sabe tudo, mas ela não sabe isso. 10 anos depois, eu estava trabalhando em Londres com algumas professoras num outro projeto e eu estava perguntando a uma professora o que aconteceu nestes últimos 10 anos, porque muitas vezes a gente se pergunta, tem algum legado de trabalho que nós fizemos? Trabalhamos tão duro, a gente gostaria que dessem alguma coisa no futuro e às vezes não acontece nada. E uma falou, sim, nós continuamos a fazer máquinas de função. Vocês que conhecem o logo, e nós estamos, isso era para outros professores, nós estamos revisitando pesquisa da Lulu Healy e Celia Hollis, que estudava justificações estruturais. Portanto, eles continuam a fazer, não a mesma atividade, que são diferentes, mas a ideia do raciocínio estrutural foi uma coisa que continuou. E eu quero só dizer que quando fazemos pesquisas de desenhos, e vou falar disso no sábado, nós estamos sempre preocupados com o que vai acontecer no fim. Desenhar alguma coisa, trabalhar com instrutores, escrever nossos relatórios. E todo mundo está tendo um tempo rico, mas a gente se preocupa do que vai acontecer depois. E isso surgiu espontaneamente, que às vezes as pessoas continuam pensando naquilo que tentamos introduzir. E eu acho que isso me deixa muito feliz. Então eu vou encerrar com uma pergunta. Este foi uma coisa bem desafiadora. E eu vou fazer um pequeno de pesquisa de desenho. Então, você vai pegar 2 provas típicas de alunos em álgebra. Não podíamos fazer isso porque não tínhamos todos os dados. E pegar algumas provas que você deu uma nota abaixo. Por exemplo, que você tem uma nota abaixo para Bonnie. Pega a resposta da Bonnie em álgebra, por exemplo. A álgebra, pega a resposta dela e o que se faria com a Bonnie? Porque isso é o lado científico. Nós vamos ter alunos assim, como a Bonnie, na nossa aluna, e como na nossa sala de aula, e como o que se faria com a Bonnie, ou a Duncan, ou o Eric? E utilizando a software, às vezes ajuda. E a mesma coisa, vou deixar vocês, fizemos provas em geometria típicas de alunos, que eu não entrei em detalhes, porque não tinha tempo, mas Lulu tem estas provas fez estas provas de geometria aqui no Brasil, e ela tem a tradução. Então, talvez vocês gostariam de ver estas provas de geometria hoje de noite, e eu vou dar os resultados, sem passar por tantas discussões. Então, eu acho que só podemos fechar por hoje.